Quero abrir a Bíblia agora em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, vou ler dos versículos 1 ao versículo 9, falando de jornada, falando de caminho, fechando esse tempo de meditação e oração. Mesmo assentados, vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 11, vou ler do verso 1 até o verso 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Senhor amado, nós já estamos quase para voltarmos para a nossa casa, mas ainda temos algo a entender à luz desta palavra que foi lida. Algo, Deus, que precisa mesmo mexer no nosso entendimento e no nosso coração. Porque nenhum de nós saiu da nossa casa por acaso. Viemos aqui porque o Senhor quer dizer algo ao nosso coração. Reconhecemos, Deus, que todos nós, tanto quem prega como quem entende, somos pecadores. Por isso, todos nós precisamos da graça perdoadora para que a voz do Senhor seja entendida numa noite e num lugar como esse. Peço graça mesmo do Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, fazer planos é parte da vida. Se você não tiver planos, se você não tiver alvos ou metas, eu creio que você vegeta. Nós entramos na vida e ao entrarmos na vida, até tomarmos consciência de nós mesmos, vai chegar um momento em que nós começamos a entender que a vida é projetar, realizar e construir. E quando sairmos da vida, temos a sensação de que esse tempo passado sobre a terra não foi um desperdício. Tem gente que desperdiça a vida. Eu escrevi tempos atrás um boletim sobre o livro dos recordes. Pessoas que fizeram grandes projetos para entrar no livro, no Guinness, o livro dos recordes. Por exemplo, um homem ficou sobre um pé só 25 anos. Eu não sei se a história da humanidade será outra depois de ficar num pé. Quando ele cansava, não sei como é que ele dormia, então ele tinha um jeito de dormir também em pé, para que o segundo pé não tocasse o chão. 25 anos da vida passado num projeto assim. E tem muita gente fazendo projeto da sua vida nessa direção. Um dia lá na minha casa, eu critiquei uma entrevista que eu vi numa virada de ano,
em que a Globo estava entrevistando algumas pessoas e perguntando: qual é o grande projeto seu para o ano novo? E ele falou: eu vou fazer uma tatuagem. Eu esqueci, foi outra coisa que ele falou, né? Agora eu esqueci. Uma delas era fazer uma tatuagem, a outra era, não sei se ele ia entrar num programa aí desses The Voice, desses trem. Tem gente que sonha em ir para o Big Brother, é o grande projeto da vida, né? Qual que é o seu projeto de vida? Porque só tem jornada quem se proponha a ir. O que você vai fazer da sua vida? Eu brinquei aqui com a Isabela, eu já tive 7 anos mesmo, gente. Esse ano eu faço 60. Daqui a 10 anos, esta igreja que eu sou pastor me jubilará. Porque aos 70 anos eu não posso mais ser responsável por uma igreja. Então eu tenho uma obra para correr. Sabe por quê? Porque quase 60 anos da minha vida já se passaram. E qual é o projeto? Para que você nasceu? O que você tem feito da sua vida? Você quer participar de um programa de calouro e fazer uma tatuagem? Grande projeto. Mas eu acho que tem mais coisas que se possa fazer com esse corpo e com essa mente. O que vamos fazer da vida? Essa pergunta, já que ela é inerente a qualquer ser humano, que seja normal, o que é que eu vou fazer dos meus dias? O que é que eu vou fazer da minha vida? Essa resposta pode estar em mim mesmo, ou naqueles que me cercam, ou essa resposta tem que vir daquele que me fez. Os skinheads é uma tribo de pessoas violentas que cultivam o ódio aos negros, aos nordestinos, aos homossexuais. Esse é o seu objetivo de vida. Raspam a cabeça e andam em bando. E eles saem no fim de semana. Qual é o projeto? Nenhum. Se a gente achar um nordestino, a gente bate. Se a gente achar um bicha, a gente bate. Se não acharmos ninguém, a gente volta para casa. E fazem disso seu alvo de vida. E tem gente que é assim mesmo, né? Esses dias passei, voltando para casa, comentei com a Clé. 4 moças, sentado num boteco de 12ª categoria, com um som automotivo, num golzinho, que acho que a bateria não estava dando a carga necessária para que o som... não sei como é que funciona isso não, sabe, Miguel? Então estava parecendo que o som estava bêbado, né? Aquele negócio parecendo que a radiola já estava parando. E eu li aquelas 4 moças com aquele som horrível, naquele boteco, pior do que o som. E falei: Deus, qual é o projeto? Qual é o projeto? No outro dia, quando passar a ressaca daquela bebedeira e o dinheiro que guardaram lá naquela falta de objetivo, gente, qual é o projeto? Minha vida vai passar, eu não posso me perder nessas coisas. Mas eu preciso então ouvir de Deus meu projeto. Essa história que eu li aos amados é a história de um projeto. Um homem idealizou um projeto de glória pessoal. Ele idealizou um projeto de vaidade. Esse homem que funda Babel, chamado Nimrod, ele guia um punhado de gente nesse propósito. Ele diz: gente, eu tenho um projeto, e ele levou um grupo de pessoas, como muitas vezes nós somos levados por projetos das pessoas. O Brasil,
elegeu um povo assim, que diz, nós temos um projeto, e arrastaram 54 milhões de pessoas num projeto que tem dado nágua. Mas nós, quando não temos direção, nós aceitamos projetos das pessoas. Nós fazemos do projeto humano deles os projetos nossos. E aí a palavra de Deus nos diz que Nimrod chega para um grupo de pessoas assim, gente, eu conheço um lugar, um planaltão, um lugar beleza, lá não tem pedra, nós vamos ter que fazer tijolo. Se tivesse pedra, ele ia fazer a cidade de pedra. Mas lá não tinha, na região não tem pedra. Então eles falam assim, nós vamos fazer tijolos, vamos queimá-los bem. Lá tem piche, né? Eles não sabiam que piche era petróleo, mas lá o petróleo aflorava. Lá tem piche, que se chama betume. E nós vamos então construir uma cidade e uma torre. E ele diz assim para aquelas pessoas, essa torre vai chegar até o céu. Eu quero uma torre que chegue no céu. Para que você quer uma torre que chegue no céu? Porque eu quero tornar célebre o meu nome. Qual é a proposta do diabo para Jesus? Larga de mão desse negócio de ser Messias. Com o seu poder, com a sua capacidade de transformar pedra em pão, com a sua capacidade de pular dos lugares e dar um show para as pessoas, você, cara, será grande. Faz uma parceria comigo. Eu te darei os reinos da terra. Sabe de uma coisa, quando a gente corre atrás dos reinos da terra, o diabo nos dá, e depois nos dá uma rasteira. Sabe por quê? Porque o que você constrói fora de um projeto divino, ele não tem consistência, ele não se sustenta. E Nimrod queria o seguinte, eu quero ser famoso, eu quero fazer uma torre, eu quero que o meu nome, ele disse assim, eu quero chegar até no céu. Sabe por quê? A ideia de que Deus está no céu, ele disse assim, eu quero ser, né? Eu quero ser Deus sobre a terra. E quando nós temos projetos de vaidade pessoal, e quando a gente começa a se achar alguma coisa no meio dessa terra, e quando a gente faz um curso superior e começa a se achar, e quando a gente vê nesse mundo acadêmico, né, as pessoas fazendo mestrado e doutorado, e começando a olhar para as outras como se fossem seres de segunda categoria, gente, que lugar cheio de vaidade, que lugar cheio de gente vazia, onde não tem espaço para Deus. Sabe por quê? Porque Deus está fora do projeto. Eles querem chegar e ser como deuses. O Edmilson, já falei isso aqui, ele fez uma tese de mestrado, e ele, nos agradecimentos da tese, ele colocou o agradecimento a Deus. E a banca que o ia julgar, disse o que, Edmilson? Tem nada a ver com Deus isso aqui, rapaz. Por que você está botando isso aqui? O que Deus tem a ver com isso? A banca que ia julgar o seu trabalho de mestrado o afronta. Manteve, Edmilson? Manteve. Sabe por quê? Porque a Deus toda a honra e toda a glória, e a minha vida existe para que Deus seja honrado. O que eu vou construir é para a glória de Deus. Se eu tiver filhos, é para que Deus seja louvado por eles. Se eu for um profissional, é para que Deus seja louvado pela minha profissão. Se eu tiver um carro, é porque Deus será louvado com o carro que eu tive. A minha vida é para que Deus seja louvado, sabe? Mas se eu quiser louvor para mim mesmo, e essa ideia de fazermos projetos para nós mesmos, tem levado as pessoas ao mais absoluto fracasso. Sabe por quê? Porque quando a gente parte para um projeto pessoal, a gente não entende qual é o projeto de Deus para a minha vida. O que Deus quer de mim? Eu é que digo para Deus o que eu quero dele.
Eu quero que o Senhor me abençoe na olaria, porque eu vou abrir uma indústria de tijolos. Eu quero betume de boa qualidade. E eu quero que segure a chuva, porque até o negócio, eu preciso do bom tempo, porque o projeto é meu. E nós, às vezes, entramos com esses projetos para que Deus abençoe. Fazemos isso no casamento, por exemplo. Nós escolhemos as pessoas e depois chegamos para Deus e diz assim: eu escolhi ali a Mariazinha. Deus, vou construir uma torre com ela, que chegue até no céu. Vou botar minha sogra trancada lá em cima da torre. Sabe de uma coisa? Por que a gente fracassa? O que acontece com a torre? A torre está fora do propósito. Deus não investe na sua vaidade não, gente. Deus investe num propósito maior. Sabe por quê? Porque Deus tem a visão do todo. Deus tem a visão do mundo. Deus tem a visão do passado. Deus tem a visão do futuro. E quando Ele insere você no plano, Ele te encaixa num projeto enorme. E você, às vezes, fica aí. Eu quero fazer uma torre. Eu quero casar com a Mariazinha. Né? Na igreja que eu pertenci, lá em Araguari, tinha o filho do pastor, que a pessoa se divertia com ele, porque eles perguntavam para o Armando: Armando, o que você vai ser quando crescer? Ele falava assim: eu quero ser ladrão. Aí eles começavam: Armando, ladrão, a polícia prende, a polícia bate, a polícia judia, né? Aí fala: então eu quero ser polícia, né? Mas ele queria ficar nesse miolinho aí. Ele queria estar nesse mundo aí. Ele achava que ser ladrão era um negócio legal, mas ele de repente, não, melhor ser polícia então, né? Sabe de uma coisa? Nós somos às vezes crianças mesmo, no colocar nossos sonhos. Aonde você vai com essa vida sua? O que você quer construir com essa vida sua? Nimrod levantou um projeto enorme, moveu um punhado de pessoas e ele chegou a começar. Gente, o fato das coisas começarem não significa que elas vão terminarem. Porque uma das características dos projetos em que Deus não está é que a obra começa e não acaba. No meio da construção, as pessoas começam a estranhar a linguagem. Sabe por que os divórcios acontecem? Porque de uma hora para outra, um estranha o que o outro está dizendo. A gente não entende o que o outro está fazendo ou o que o outro está falando. Aí a gente também começa a perder a capacidade de dialogar. No dia do casamento do meu irmão, nós íamos ensaiar. E eu estava descendo a Goiás, ele casou-se ali numa igreja na Paranaíba, e uma moça tinha acabado de pular de um prédio ali, na rua 4 com a avenida o Bemosa. Depois eu descobri que a mãe era minha conhecida. E a mãe dizia assim: ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Uma moça bonita, que aparentemente estava tudo normal. A gente não entendeu o gesto. Sabe quando Deus não está no projeto? Mãe não entende filho, marido não entende mulher. Nós não entendemos o patrão, nós não entendemos o contexto, nós começamos a falar e estranhar sentimentos e palavras. Eu já fracassei em projetos. Eu sou um homem que já fracassou em projetos. E qual foi, talvez, o grande fracasso da minha vida? Ele começa, talvez, na base, quando eu escolhi o projeto, e depois de ter escolhido o projeto, eu pedi para que Deus
abençoasse. E Deus teve misericórdia. Eu cheguei até no meio da torre. Eu fiquei pelejando com a torre 9 anos. E de uma hora para outra, foi cada um para um lado. E a torre parou. E nunca mais voltou. Sabe por quê? Tem projeto que até pode parar, é um projeto divino, mas a gente erra e tem que parar. E quando Deus nos recoloca em ordem, a gente retoma o projeto. Mas tem coisa que Deus não está. E se Deus não está, eu vou sozinho no projeto. Aí é que para mim é a grande dificuldade. Sabe, eu preciso da presença de Deus no projeto. Tem um momento que Moisés chega para Deus e diz assim: Senhor, eu estou aí com esses 2 milhões de pessoas para enfrentar um deserto aí. Se o Senhor não for comigo, me larga aqui. O que eu vou fazer com esse monte de gente na areia, Senhor? Se o Senhor não for comigo, larga eu aqui. E você vai enfrentar o quê? Sozinho, sem Deus. E você vai fazer planos sem Deus. E você vai ficar fazendo e tendo ideias mirabolantes sem Deus. Sabe de uma coisa? Às vezes a torre nem sai do chão, porque às vezes nem sai do projeto. Mas às vezes se essa torre ainda sai do chão, você ainda investe emocionalmente nela, investe financeiramente nela, e de uma hora para outra essa torre para, e as pessoas vão embora, e sabe, a gente fica cada um numa banda sem entender o que aconteceu com o outro, ou o outro o que aconteceu conosco, porque se Deus não está no projeto, ele para. Talvez seja graça de Deus que os projetos parem. O que aconteceria se Babel tivesse completado? Não só Nimrod, mas todo aquele povo estaria mal ordenado. Deus, às vezes, então, bate a mão no projeto para que ele pare. Sabe por quê? Porque você tem a possibilidade, quando um projeto dá errado, de você achar outro projeto. Mas se você for na mesma fonte, se você for na sua vaidade pessoal, na opinião dos outros, se você for no eu acho, você vai dar com os burros d'água a segunda vez, a terceira vez. O Senhor quer te dar uma jornada feliz. Mas para isso Ele está te pedindo autorização para te dar o projeto e te dar o rumo. É aí que o Senhor faz a diferença. Babel, Deus olha um propósito torto e diz: eu estou fora desse projeto. Estou fora disso. E sabe de uma coisa? Deus simplesmente tirou a presença dele. A confusão, ela aparece quando Deus sai das coisas. Sabe por que a gente ainda chega em alguns lugares? É por absoluta misericórdia de Deus, porque a presença dele, mesmo quando o casamento está tenso, quando o serviço está tenso, quando a empresa está tensa, quando a decisão que eu tomei está tensa, a gente ainda não está no pior, porque a graça do Senhor ainda está ali. Mas chega um momento quando o Senhor diz assim: eu estou saindo disso aí. Aí a gente fica só. E aí a gente começa a ver o sonho da torre parar e perder a vida e o esforço. Esses 21 dias nós oramos por esse país. Por esse país que não só a torre parou, como ela foi roubada. Estamos orando por um país que perdeu a alegria, perdeu a esperança. Por um país em que as pessoas estão brigando por ideias. A gente não sabe quem é o próximo que vai pegar o controle da torre. Estamos orando por uma jornada feliz para esse país. Sabe por quê? Porque eu moro nele. Você mora nele. Meus filhos,
vão viver nele. Se eu tiver netos, viverão aqui. Minha filha caçula perdeu o emprego nessa crise. Preciso de uma jornada feliz, sim. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus para a vida da minha filha não foi que ela ficasse dependendo da minha ajuda a vida inteira. Louvado sejam os pais que podem ajudar os filhos, ou que podem entesourar para os filhos terem o seu começo. Mas não é esse o projeto de Deus, não. O projeto de Deus é que cada um de nós construa a sua vida, construa a sua história dentro de um projeto amplo que Deus tem, sabe, de um projeto que tem começo e não tem fim. Eu então estou orando, sabe, por essa juventude que está dando cabeçada, aprendendo a beber, a fumar. Nessa maluquice em que eu ouvi uma mãe dizer, graças a Deus, meu filho só fuma cigarro e só bebe cerveja. E sabe de uma coisa? Chego a ter razão quando ela diz, graças a Deus, meu filho só fuma cigarro e só bebe cerveja. Nós estamos chegando a um momento em que uma mãe dá graças a Deus por isso. Precisamos de construir um reino nesse país. Essa é minha torre. Construir um reino, uma torre mesmo, que abrigue muita gente, que nem Noé construiu o barcão dele. Sabe, uma torre que abrigue todos os que estão cansados, sobrecarregados, gente que está desistindo da vida, gente que quebrou, gente que faliu emocionalmente, gente que quer embarcar num projeto novo, um projeto divino. Muita gente, sabe, muita coisa, um projeto precioso. Eu estive essa semana com o Edson e a Solange, e eles me deram uma boa notícia. O pastor do Haiti já tem 4.000 para começar a trazer os filhos. Ele perdeu um filho no terremoto, e sobraram 2 lá. Ele veio na frente, conseguiu trazer a esposa, e começou a juntar o dinheiro para trazer os filhos. Ela passou o Dia das Mães longe dos filhos. Se os filhos vierem, será uma história feliz. A história dos homens, amados, sempre uma história triste. Sabe quantos irmãos o pastor tem? 22. Sabe quando é que ele vai voltar a ver os irmãos? Talvez nunca mais. Então nós temos que construir torres para abrigar corações que sofrem, gente. Nós temos que construir uma torre que realmente chegue até o céu. Para pegar esse povo que está sem esperança. E pegar a palavra do Senhor que disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados. Se fosse escrito em português, que estáis de saco cheio, que já desistiram, que estão desencantados, decepcionados, desesperançados, eu vou fazer uma torre. E essa torre vai chegar até o céu. E Deus está nesse projeto. Então, a torre vai chegar ao seu final. Dia 20, sábado que vem, tem batismo. É a entrada na torre para quem quiser. A entrada é gratuita. Entrar nesse projeto te custa apenas um sim. Participar do reino, entrar nessa visão, sair das torres de Babel, sair dos projetos que têm dado tristeza e erro. Eu te convido para construirmos um projeto divino com a sua vida. Você é meu convidado.